Chegamos agora ao ponto que deriva a história. Se cada algoritmo é um número, Turing percebeu que não precisávamos construir uma máquina física para cada novo problema. Foi aí que ele projetou uma máquina universal. Turing define a máquina universal como uma arquitetura fixa, capaz de simular o comportamento de qualquer outra máquina M, desde que receba na sua fita a Standard Description dessa máquina-alvo. Ele prova que existe uma máquina de computação universal, que pode computar qualquer sequência que seja, por definição, computável. A mecânica da máquina universal consiste em gerir a fita de forma a manter simultaneamente o código da máquina simulada e o estado atual dessa simulação. Ela executa um ciclo de 3 etapas: localiza a instrução correspondente ao description number, altera o símbolo na fita de trabalho e atualiza a M-configuration da simulação. É o nascimento do ciclo Fetch, Decode, Execute dos processadores modernos. A implicação filosófica e técnica aqui é a separação definitiva entre hardware e software. Turing demonstra que a complexidade de uma tarefa não precisa de novos componentes físicos. Ela pode ser movida para a descrição simbólica na fita. A máquina universal é o hardware estático e o description number é o software dinâmico. Exemplificando, pense em um emulador de videogame. O seu computador não tem os chips físicos de um Super Nintendo ou de um PlayStation, mas ao ler o arquivo da ROM, que é o Description Number de Turing, o seu processador, a máquina universal, simula o comportamento daquele hardware antigo. O hardware do PC não muda, mas ele se torna o console através do software. E é só genial. Agora chegamos ao limite da razão. Depois de nos dar a máquina universal, Turing faz a pergunta fatal: será que podemos criar um algoritmo capaz de olhar para qualquer outro algoritmo e dizer com 100% de certeza se ele vai funcionar para sempre ou se vai travar? Turing investiga a existência de um processo geral para determinar a satisfatibilidade de uma máquina. Ele define a não existência de uma máquina D que, ao ler a description number de uma máquina M, consiga decidir se M é cycle free ou circular. Para provar isso, ele utiliza uma variação do processo diagonal de Cantor, matemática pura. Ele demonstra que, se tal máquina de decisão existisse, poderíamos construir uma nova máquina que usa essa lógica para fazer exatamente o oposto do que ela previu. É uma prova por contradição. A existência do decisor cria a configuração que nega a si mesmo. O pulo do gato está no momento em que essa máquina de teste tenta analisar o seu próprio código. Turing prova que isso gera um impasse lógico, onde a máquina não pode ser nem circular e nem cycle free. Ela entra num curto-circuito formal. É a fundamentação do que hoje a gente conhece como problema da parada. Imagine que você cria um software com a única regra: diga se a próxima frase é verdadeira ou falsa. Aí você entrega para ele a seguinte frase: eu estou mentindo. Se o software disser que é verdade, então você está mentindo, o que torna a frase falsa. Se ele disser que é falsa, então você não está mentindo, o que torna a frase verdadeira. O sistema trava tentando resolver uma contradição que ele mesmo gerou. Mas por que um simples jogo de palavras como eu estou mentindo consegue derrubar o sistema mais potente do mundo? Isso acontece porque esse paradoxo ataca os 3 pilares que sustentam toda a lógica matemática. A lógica formal ela foi desenhada para descrever objetos externos, como números ou fitas. Quando Turing usa o description number, ele permite que uma máquina olhe para o próprio umbigo. O problema é que, quando um sistema poderoso o suficiente começa a falar sobre si mesmo, ele ganha a capacidade de criar sentenças que negam a sua própria validade. É o que nós chamamos de curto-circuito semântico. Toda a matemática de Hilbert e Turing baseia-se na regra de uma única afirmação, simples: ou ela é verdadeira ou ela é falsa.
Não existe meio termo. No paradoxo do mentiroso, a afirmação é verdadeira apenas se for falsa. Para a lógica, isso é equivalente a dividir por zero. O sistema entra em colapso porque as regras que definem o que é certo e errado deixam de funcionar simultaneamente. Turing, influenciado por Kurt Gödel, prova que nenhum sistema formal, por mais avançado que seja, consegue provar todas as verdades sobre si mesmo sem cair em contradição. O problema da parada é a versão mecanizada dessa falha. Ele prova que o mapa do tesouro da computação tem sim os seus buracos negros, onde as bússolas lógicas param de girar. Imagine uma cidade onde existe uma regra. O barbeiro só faz a barba de quem não faz a própria barba. A pergunta é: o barbeiro faz a própria barba? Se ele fizer, ele quebra a regra, pois ele faz a própria barba. Se ele não fizer, ele também quebra a regra, pois ele deveria fazer a barba de quem não faz a própria barba. Não existe uma solução lógica aqui. O barbeiro só trava. O trabalho de Turing é tão completo que ele se deu ao luxo de fazer uma pausa na matemática pura para nos dar uma aula de psicologia da computação. Ele, da forma dele, busca responder à pergunta: por que a máquina tem esse formato? Ele defende que o seu modelo não é arbitrário. Ele é um limite físico do que é possível de fato processar. Turing admite que os humanos calculam em papel bidimensional, mas ele prova que isso é irrelevante. Ele argumenta que qualquer movimento num plano 2D, como subir uma linha ou ir para a próxima folha, pode ser mapeado como um deslocamento numa fita unidimensional. Para a lógica, a geometria do papel é apenas uma conveniência, não uma necessidade. Ele postula que o número de símbolos impressos deve ser de fato finito, porque se usássemos infinitos símbolos, a diferença entre eles seria tão pequena que não conseguiríamos distinguir um do outro. A computação exige discretização. Para que um dado seja confiável, ele precisa ser claramente diferente de todos os outros. Lembra que eu falei para você guardar a palavra discreta? Turing aplica a mesma lógica ao estado de espírito do calculador. Se tivéssemos estados mentais contínuos, ou seja, infinitos, o sistema falharia ao tentar distinguir entre dois estados quase idênticos. Para que o próximo passo seja determinístico, a máquina e o humano deve estar num estado discreto e bem definido. Por exemplo, quando você lê um livro, você lê palavra por palavra, linha por linha. Mesmo que a página seja um grande 2D, a tua leitura é uma fita de uma dimensão. Você não absorve a página por completo. Você foca numa palavra, processa, move o foco para a próxima e assim sucessivamente. Existe uma ordem discreta e sequencial que permite ao teu cérebro absorver a lógica da frase. Mas afinal, por que a gente está discutindo isso? Por que discutir o tamanho da fita ou a clareza de um símbolo é algo filosófico? Porque precisamos buscar uma resposta à pergunta mais antiga da filosofia: o que é o pensamento? Turing propõe que o pensamento, pelo menos na área do cálculo, não é algo místico ou imaterial. Ao achatar o papel e limitar os estados mentais, ele afirma que o raciocínio lógico é um processo mecânico e físico. Ele tira a lógica do céu dos ideais e coloca no mundo da matéria. Se o pensamento pode ser reduzido a passos físicos, então a mente pode ser replicada por uma máquina, pelo menos no aspecto do cálculo. Esta é uma das maiores batalhas da filosofia e da ciência. O mundo é um fluxo contínuo ou é feito de pedaços minúsculos e separados? Turing escolhe o discreto. Ele argumenta que para haver conhecimento e certeza precisamos de fronteiras. A filosofia de Turing diz que a verdade só pode ser alcançada se pudermos distinguir A de B de forma absoluta. Ele acredita que a complexidade é uma ilusão. Ele defende que a inteligência mais sofisticada do mundo é apenas uma soma de trilhões de passos
ridiculamente simples. Filosoficamente, isso desafia a ideia de que a consciência humana é algo especial ou indivisível. Nós seríamos coleções de N configurações finitas processando uma fita de experiências. Turing afirma que, para o propósito do cálculo, não há diferença ontológica entre um cérebro e uma tabela de estados. Ele reduz o estado mental a uma variável lógica, propondo que a geometria do mundo não afeta a essência da lógica. A verdade seria sequencial e não espacial. Então, a mente humana é um sistema discreto. Se os símbolos fossem contínuos, nós e a máquina falharíamos em distinguir a verdade do erro. Para Turing, o conhecimento exige cliques claros, não gradientes. Dessa forma, nossa capacidade cognitiva é finita e discreta por necessidade de sobrevivência lógica. Se tivéssemos estados mentais demais, seríamos incapazes de tomar uma decisão determinística. Mas por que discutir isso é importante? Porque a maioria das pessoas acha que Turing inventou o computador do nada. Na verdade, ele observou como nós pensamos e percebeu que o nosso pensamento lógico já era uma máquina. Turing não estava tentando fazer as máquinas pensarem como humanos. Ele estava provando que quando humanos calculam, eles são máquinas. Você acha que acabou? Chegamos foi ao clímax, o momento em que Turing destrói o plano de Hilbert. Hilbert acreditava que a matemática era um sistema completo e que existia um método mecânico para decidir se qualquer afirmação era verdadeira ou falsa. Turing provou que ele estava errado usando a própria máquina que ele acabou de inventar. Turing faz uma manobra genial. Ele traduz todo o comportamento de uma máquina M, seus estados, símbolos e movimentos, para uma fórmula gigantesca do cálculo funcional, que ele chama de UN de M. Essa fórmula diz, em termos lógicos, existe uma configuração dessa máquina onde o símbolo 0 é impresso na fita. Ele transformou um processo físico em uma sentença matemática pura. Turing demonstra que se existisse um processo geral para decidir se qualquer fórmula lógica é provável, o tal problema da decisão, nós poderíamos usar esse processo para prever se a máquina M imprimiria o 0. O problema é que ele já tinha provado lá atrás que prever o comportamento de uma máquina, o problema da parada, é impossível. Portanto, por tabela, decidir a probabilidade de fórmulas matemáticas também seria impossível. A conclusão é devastadora para Hilbert. A matemática não é um sistema fechado, que pode ser resolvido por um algoritmo. Turing prova que a probabilidade lógica e a computabilidade mecânica estão presas no mesmo limite. Se a máquina não pode prever a si mesma, a matemática não pode decidir a si mesma. Vocês conhecem a conjectura de Goldbach? Ela diz que todo número par maior do que 2 é a soma de dois primos. Pois bem, nós achamos que é verdade, mas ainda não provamos. Pelo argumento de Turing, não existe um software mágico que você digita esse teorema e ele responde sim ou não, automaticamente. O computador pode testar trilhões de números, mas ele nunca terá a prova final sem um salto lógico que ultrapasse o algoritmo. Como isso pode acontecer? Turing provou que sua máquina é excelente para procurar, mas terrível para garantir a ausência. Se um teorema tem uma prova, existe uma máquina de Turing que eventualmente a encontrará, pois a prova é uma sequência finita de símbolos, correto? Para a conjectura de Goldbach, uma máquina pode testar 2, 4, 6, 2 trilhões. Enquanto ela encontrar a soma de dois primos, ela continua viva. O problema é que o computador está sempre no agora. Ele sabe que a regra valeu para todos os números até 1 trilhão,
mas ele não sabe se o próximo número da fita quebrará a regra. Para ele dizer sim é verdade para todos, ele teria de terminar uma fita infinita, o que, por definição, levaria tempo infinito. Imagine que a gente criou um algoritmo que testa a conjectura de Goldbach e se encontrar um contra-exemplo, ou seja, um número par que não é a soma de dois primos, ele para de rodar, certo? Pois bem, para saber se a conjectura é verdadeira, você só precisa saber: este programa vai parar algum dia? Como Turing provou que é impossível criar um algoritmo que decida se qualquer programa para ou não, ele automaticamente prova que é impossível criar um algoritmo que decida se qualquer teorema é verdadeiro ou não. Decidir se um teorema é verdadeiro é o mesmo que tentar prever se um código vai travar. Como a lógica não consegue prever o código, a matemática não consegue automatizar a verdade. Para encerrar essa jornada pelas entranhas do pensamento de Turing, vamos ver onde ele faz as pazes com a matemática pura. Ele sabia que o seu modelo de máquinas físicas precisava se encontrar com um modelo de lógica pura, que estava sendo desenvolvido do outro lado do oceano por Alonzo Church. No final do seu trabalho, Turing prova matematicamente que sua definição de números computáveis é exatamente igual à definição de funções lambda definíveis, as que Church estavam trabalhando. Ele cria uma ponte onde cada movimento de fita da sua máquina pode ser traduzido para uma conversão de fórmulas lógicas. Ele prova que não existem duas computações, mas apenas uma única verdade universal expressa de formas diferentes. Turing demonstra que qualquer conteúdo da fita, cada 0, 1 ou marca de rascunho, pode sim ser representado como uma estrutura lógica pura. Ele amarra o hardware, a fita e o cabeçote, ao software, ou seja, às instruções, através de quê? Da lógica. É aqui que o dado deixa de ser apenas uma marca física e passa a ser uma entidade matemática. Ao selar essa união, o artigo termina estabelecendo o que hoje chamamos de tese de Church-Turing. Ele postula que qualquer coisa que possa ser calculada por um ser humano seguindo um método efetivo pode sim ser calculada por uma máquina de Turing ou lambda cálculo. Ele definiu de uma vez por todas o que é fisicamente possível computar. Pensa numa lista de compras. Você pode representá-la fisicamente fazendo marcas em uma fita adesiva. Isso é o hardware de Turing. Ou você pode representá-la como um objeto lista dentro de um código Java, com propriedades e métodos. Isso é a lógica de Church. No final do dia, a informação e o que você pode fazer com ela são exatamente a mesma coisa. O meio mudou, mas a essência computacional é idêntica. Turing termina o seu trabalho não como uma fórmula de engenharia, mas como uma visão de unidade. Ele provou que hardware, software e lógica são apenas 3 nomes para a mesma coisa: a capacidade de transformar informação através de regras finitas. Ao sair da academia hoje e olhar para o mercado, 90 anos depois, vemos que cada agente de IA, cada servidor de nuvem, cada linha de código que você escreve ainda está dançando conforme a música do jovem Alan Turing. Ele não inventou apenas o computador. Ele mapeou as fronteiras da nossa própria capacidade de pensar mecanicamente. Espero que tenham gostado. Considerem se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima!